porque a gente sabia que essa vitória não poderia escapar. Tivemos no lance do primeiro gol um susto ali, mas controlado, voltamos. E para essa partida foi o que nós precisávamos e foi o que nós conseguimos. Então foi um bom resultado para nós. Andamos na tabela, ganhamos de um adversário muito forte, um adversário que está brigando pelo título do campeonato, assim como nós ganhamos do Flamengo, que briga pelo título, assim como nós empatamos com o Botafogo, que também briga pelo título. Foi uma sequência difícil, mas passamos por essa sequência de 3 jogos aí com equipes que estão brigando pelo título e conseguimos pontuar em todas elas dentro e fora de casa. Salles, aqui, boa noite. Queria saber um pouco sobre as tuas escolhas. Hoje você começou com o Aravena, manteve ele na equipe principal, ele teve um bom desempenho, inclusive marcou o primeiro gol do Grêmio. Na sequência vem o Soteldo e também marca o terceiro, selando a vitória aqui contra o Fortaleza. Uma avaliação sobre esses 2 atletas e como que você conversou com eles durante a semana para que a escalação fosse mantida e o Soteldo começasse no banco. Primeiro que a escalação é toda feita pelo Renato, o trabalho todo de preparação e plano de jogo, ele é feito pelo Renato. Tudo que nós fizemos hoje foi organizado, planejado, preparado por ele. Hoje, infelizmente, devido à suspensão, ele não teve nenhuma interferência durante os 90 minutos, mas a semana de preparação foi toda baseada no que o Renato pensa, no que o Renato quer. Então, as ideias dele nós colocamos em prática, só tivemos aqui como interferir nos momentos do jogo, mas a preparação e plano de jogo é todo pronto e preparado por ele. O Alex e o Soteldo, as escolhas, os momentos, a preparação feita por ele, e a gente saiu satisfeito com o desempenho de cada um deles, cada um deu a sua contribuição em prol do grupo. Salles, tudo bem? A escolha do Renato, você falou, mas o Renato obviamente conversa muito com você comandou o time hoje. Queria que você falasse o que o Aravena entregava hoje, que vocês precisavam que ele entregasse, que o Soteldo daqui a pouco não entregaria, no início do jogo pelo menos. Por que a escolha por ele e a diferença, o que um faz de melhor que o outro e vice-versa? Então, quando a gente pensa em jogo, a gente tem um plano de jogo. O que é o plano de jogo? Quem vai entrar, quem vai fazer, como vai fazer, em que momento vai fazer, quem vai iniciar no banco, o que a gente propõe para uma segunda etapa, para um segundo momento do jogo. Então, quando nós preparamos esse plano de jogo, a gente preparou em prol de rodar o grupo também. A gente vem sentindo que durante a competição os jogos têm sido cada vez mais desgastantes, a gente tem que expor os atletas a alguns riscos. Alguns jogos, como foi o Gustavo hoje, que veio numa sequência e sentiu. Então, seria importante que a gente pudesse rodar o grupo e tivesse que cada um desse o seu melhor durante aquele momento que estivesse dentro de campo. Então, quando nós rodamos o grupo, o Alex deu a contribuição dele. Quando nós achamos que estava cansado, o Soteldo entrou e poderia ser ao contrário. Então, o importante é que a gente tenha todo o grupo à disposição para que eles possam nos ajudar em todas as fases e momentos do jogo. Boa noite, Marcelo. Parabéns pela vitória. O Grêmio conseguiu nos últimos 2 jogos mostrar uma coisa nova, não só no esquema tático. O Renato aqui no jogo contra o Criciúma, o Renato já previa que mudaria o sistema de jogo, especialmente ali a parte da frente. Só que o Grêmio apresentou, além de uma mudança tática, uma mudança de postura, a maneira que a gente tem visto o Grêmio jogar nesses 2 últimos jogos foi completamente diferente, em termos até de comprometimento no jogo, obtenção de espaços, tirando espaços do adversário. A bola dividida foi muito mais a favor do Grêmio que em jogos anteriores. O que foi feito pela comissão técnica como um todo para que o Grêmio mudasse aquilo que a gente costuma chamar no futebol de atitude? E isso foi muito importante para, como tu dissesse, não perder ponto, nem levar gol para um Botafogo que é líder do campeonato, e hoje para um postulante ao título que é o Fortaleza conseguir manter uma vantagem e até aumentá-la no final. Primeiro que a gente sempre fica atento aos detalhes, que é o que o Renato pensa e propõe para nós todos os dias. E a gente tem uma equipe de analistas de desempenho que estão à nossa disposição 24 horas e que nos ajuda muito. Então a gente observa os pontos fortes do adversário, os nossos defeitos, erramos em alguns momentos e corrigimos, e cada vez que a gente erra, cada vez que a gente acerta, a gente passa para os atletas, a gente tenta dividir essa responsabilidade também com eles. Os jogadores sabem e têm entendimento de jogo, de conceito de jogo, modelo de jogo daquilo que a gente pensa,
O Renato faz os ajustes em campo, a gente mostra no vídeo, corrige na preleção, corrige nos treinamentos, corrige em sala. É um treinamento que o Renato costuma fazer bastante, um treinamento em sala, que são os vídeos, e vídeos individuais, vídeos coletivos. A gente trabalha muito em cima disso. Então, a gente procura sempre trabalhar em conjunto com a análise de desempenho. E esses vídeos são exemplos do que a gente quer que eles façam, do que aquilo que a gente não quer que eles repitam, e aquilo que a gente vai replicando nos jogos, e durante os intervalos a gente vai confirmando e afirmando isso para eles. Mantém, sustenta, continua, porque são situações que são de comportamento que são positivas, como vocês estão analisando e avaliando. Então, a gente quis que nos jogos, aquilo que foi feito dando certo, que eles fossem replicados a todo momento, e cada vez mais confirmando, e isso é importante para o jogador. Cada vez que o jogador vai tendo um comportamento que é adequado para aquilo que a gente propõe para o nosso modelo de jogo, e a gente vai dando um feedback positivo para eles, jogadores inteligentes, experientes, e que sabem o que a gente pede é em prol de um grupo. Então, em algum momento ou outro, um ou outro jogador de ataque teve que se desdobrar para fazer um movimento defensivo, e os jogadores de defesa, como o Gustavo fez no jogo contra o Flamengo, se eu não me engano, ele teve que fazer um movimento ofensivo para ajudar esses jogadores. Então, as linhas jogando próximas, os jogadores um ao lado do outro, sabendo o que tem que fazer, em que momento quebrar o ritmo de jogo e trazendo essa bola para um lado onde não tem pressão. É esse o objetivo que a gente sempre procura fazer, com que eles trabalhem, entendendo o que a gente quer, entendendo o que o adversário nos pede no jogo, e em cima disso a gente tendo um comportamento que a gente acredita que tem sido bom por parte porque eles estão tendo esse entendimento daquilo que vem sendo pedido pelo Renato. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Parabéns pela vitória. Tu citou algumas vezes que é o time do Renato, e parece que finalmente a gente está vendo o Grêmio do Renato de novo em campo, né? Um time com um primeiro volante, um segundo volante, um falso ponta marcador pela direita, um meia centralizado, um ponta esquerda e um centroavante. Curiosamente, um time com essas características conseguiu os melhores resultados do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Eu vou lembrar do Atlético Paranaense, que foi um time reserva que teve esse modelo de escalação, Cuiabá com esse modelo de escalação, agora Botafogo, o empate com o líder e a vitória em casa. O quanto que este modelo 4-2-3-1 clássico do Renato é realmente o melhor esquema para esse elenco, e se nesse período vocês conversaram um pouco sobre o jogo mais coletivo. Hoje a gente viu os jogadores do Grêmio dando 2 toques na bola e resolvendo a jogada. Em outros momentos, a gente viu uma centralização de jogadas no Soteldo. E o Soteldo levava para um lado, levava para o outro, levava para um lado, levava para o outro, mas não concluía as jogadas. O quanto ser mais coletivo ajudou o Grêmio nesses últimos jogos? Então, a parte coletiva, ela sempre existiu. Aquilo que a gente sempre vem pedindo durante os treinos é que a gente tivesse uma estratégia para cada momento, para cada fase e para cada jogo. Só explicando por hoje, então, só para vocês entenderem, a gente entendia que o lado oposto do Fortaleza era um lado para ser atacado. Então, a gente trabalhou de um lado e tinha que trabalhar rápido essa bola para chegar no lado oposto, para que a gente pudesse atacar o lado que era mais frágil. Então, conseguimos fazer isso, tanto de um lado quanto do outro. Todas as vezes que nós fizemos esse balanço, a gente conseguiu entrar na defesa deles, algumas com gol, algumas com perigo de gol, mas esse foi o objetivo. Então, para cada jogo é uma estratégia, para cada jogo é um plano de jogo, para cada jogo a gente pode alterar ou ajustar o nosso modelo de jogo. Então, como você falou, em termos de sistema, é uma plataforma que o Renato já usa há bastante tempo, é uma plataforma que ele conhece como poucos, já trabalha dentro do modelo do Grêmio já há muito tempo isso. Então, o que a gente vem fazendo é cada vez mais procurando aperfeiçoar o modelo de jogo que ele já vem aplicando. Então, a gente vem fazendo isso, cada vez buscando ajustar, cada vez buscando melhorar, e eu acho que as coisas vêm andando bem, e tomara que a gente consiga, de agora em diante, ter um pouco mais de tranquilidade para cada vez mais trabalhar e ajustar as coisas que não forem dando certo e melhorar as coisas que vêm dando certo. Marcelo, aqui atrás.
Hoje, no segundo tempo, entrou o Igor, né, no time do Grêmio. Ele lateral e entrou como mais aberto ali na frente, né, na ponta direita. Gostaria de saber, né, de você, da comissão técnica, como é que vem sendo as conversas com ele, né, porque ele vem ganhando oportunidades agora. E o João Pedro tomou o terceiro amarelo, o Fábio foi expulso no banco de reservas. O jogo do meio de semana contra o Atlético, da função tem o Igor, por hora. Ele foi convocado também para a seleção. O Grêmio pensa em pedir a desconvocação dele, já pediu. O que vocês pensam para ele também daqui para frente? Porque é um menino das categorias de base que vem ganhando oportunidades com vocês. O Igor é um atleta, assim como outros da base, que a gente sempre traz para trabalhar conosco. Para nós não é surpresa nenhuma o que ele vem fazendo nos jogos. Entrou muito bem contra o Botafogo, entrou hoje também muito bem. Como você disse, é uma segunda linha, é uma função um pouco diferente do que ele faz em termos de posição, mas não em termos de função. Então a gente sempre procura ajustar a posição e função. Sobre a seleção, a gente já começou a pensar nisso. Agora são os bastidores ali dos dirigentes que vão cuidar disso junto com a presidência, e aí é uma coisa que sai um pouco da minha alçada, mas nós já pensamos nisso, já está agora nas mãos da diretoria, e eles vão buscar esse processo junto à CBF, e o atleta também já foi avisado que a gente tem essa intenção, tem esse interesse, conta com ele, é um jogador importante, e o Renato vem tendo todo o cuidado de colocar ele aos poucos, para que ele vá ganhando minutos, para que ele vá ganhando experiência junto do nosso grupo. As correções individuais e coletivas a gente vem fazendo com ele diariamente, como eu já falei aqui, levamos ele no nosso CDD, ele observa os comportamentos dele, os comportamentos dos companheiros dele, ajustamos e melhoramos para que quando ele tiver realmente a primeira oportunidade dele de iniciar o jogo, que ele inicie o jogo já sabendo aquilo que nós queremos que ele faça e que ele tenha os comportamentos para a função que são ideais, independente dele ter muitos minutos ainda de jogo ou menos minutos de jogo. Marcelo, parabéns pela vitória. Nesse novo momento do Grêmio, né, retornando à arena aqui, o Grêmio subindo na tabela, se afasta lá da zona de baixo. Mas o que incomoda a torcida ainda é se manter atrás do arquirrival. É muito forte isso aqui, né? Tu conhece no Rio, aqui é muito acirrado isso. Como é que esse quesito está sendo trabalhado para que essa gangorra fique um pouco mais equilibrada até o final da competição? Então, só depende de nós agora manter aquilo que a gente já vem trabalhando. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente agora tem um jogo antes do Grenal, então é viver passo a passo, não dá para a gente querer antecipar as coisas. As rodadas que vêm vindo na sequência são rodadas difíceis, rodadas importantes, então eu não posso já trabalhar pensando no nosso rival, se ainda tem um Atlético Mineiro pela frente, um outro adversário muito difícil, com jogadores de seleção, jogadores consagrados. Então a gente agora, nesse momento, tem que respirar um pouco, comemorar um pouco essa vitória, que a gente tem essas próximas 24 horas só para comemorar, porque a partir de amanhã a gente já começa a pensar no Atlético Mineiro. Então hoje é aquele momento que a gente tem hoje de relaxar um pouquinho nesse momento, e a partir da hora que a gente se apresentar amanhã para treinar, já trabalhar voltando no Atlético e focar realmente no Atlético, e quando for o momento da gente pensar no nosso rival, a gente pensa neles, mas agora é pensar no Atlético Mineiro. Marcelo, boa noite aqui. Marcelo, as entradas de Aravena e Edenilson foram principalmente após aquele jogo contra o Criciúma, né, que o Renato deixou bem claro, queria fazer mudanças, até pelas questões de recomposição e os movimentos defensivos que tu citaste várias vezes na coletiva. Só uma questão me chamou a atenção, né? Que tanto o Edenilson quanto o Aravena tiveram um número muito baixo de interceptações e roubadas de bola. O Edenilson não teve nenhuma interceptação, nenhuma roubada de bola. O Aravena teve uma interceptação, justamente pelo lado esquerdo, onde tem uma reclamação um pouquinho maior da torcida, e teve naquele momento até aquela vaia para o Reinaldo, e você pediu para a torcida abafar naquele momento, né, Marcelo? Como fazer, e eu vou tratar isso como um sistema todo, tá? Como fazer para estancar esse problema do lado esquerdo, onde é um setor onde o Grêmio vem sofrendo um pouquinho mais na temporada? Como fazer um movimento para que o Grêmio deixe de levar gols nesse lado, no sistema como um todo? Então, quando a gente toma um gol, fica às vezes
visível pelo lado que a jogada termina. Mas a gente tem que ficar atento aos detalhes e de uma forma um pouco mais ampla. Então a gente tem que estudar a forma como o gol nasce, não só como ele termina. Então, se você for ver a forma como a gente toma o gol, hoje, por exemplo, a gente tenta sair numa circulação de bola, erra um passe por dentro, essa bola volta nas costas e ela termina ali. Então, ela é um conjunto de fatores que levam, não foi o lado esquerdo que tomou o gol, foi uma falta de sincronismo nos movimentos, tanto por dentro quanto por fora, que fizeram com que essa bola terminasse por ali. Ela poderia terminar pelo outro lado. Não quer dizer que a gente poderia terminar pelo outro lado e tomar o gol do mesmo jeito. Porque o que importa não é o movimento só por fora, é o movimento por dentro. A gente, quando erra o passe, tinham 3 comportamentos que depois, isso é uma coisa que a gente vai conversar internamente, tinham 3 comportamentos que a gente gostaria que os nossos jogadores fizessem e a gente não fez um movimento ou outro. E aí ela estanca de um lado, que naquele momento foi pelo lado esquerdo. Isso é uma questão de ajuste interno, que nem eu falei aqui nos vídeos, a gente vai corrigir, vai melhorar isso aí. E agora é passo a passo, cada dia a gente mostrando. Infelizmente, às vezes a gente tem que corrigir tomando um gol, mas a gente espera que a gente tem que fazer as correções sem ter que tomar esse tipo de situação ofensiva, para que a gente possa cada vez mais ganhar os jogos ou manter uma situação sem ter que tomar os gols. Boa noite, Marcelo. Parabéns pela vitória. Tomando como ponto também a pergunta do colega, ótima pergunta que eu imaginei fazer. E aí, mudando um pouco, tu não acha assim que também pode haver a possibilidade de jogar com 3 zagueiros em determinado jogo ou contexto, para fazer com que os laterais não tomem tanto essas bolas, né, nas costas? Se isso também é pensado na comissão técnica, ou o esquema com 4 atrás é realmente mais útil, né, nessa parte defensiva que o Grêmio vem pecando em alguns momentos? Obrigado. Então, mais uma vez, quando a gente fala em sistema de jogo, é um conjunto. Então, posso botar 3 zagueiros, 5 volantes, 4 meias, 2 atacantes, 3, é um sistema, é coletivo. Então, se a gente fizer 3 zagueiros, 2 alas, por exemplo, e mantiver, dependendo da posição que você queira fazer, com 1 volante, 2 volantes, 1 meia, não importa. O que importa é que esses movimentos sejam coordenados para que essa bola não chegue no lado do campo. Independente, eu posso estar com uma linha de 4 e fechar o corredor lateral e não ter uma circulação de bola como nós já fizemos contra o Botafogo. O Botafogo tentava, circulava e não passava pelo nosso corredor lateral, nem pelo meio espaço, nem no central. Aí trouxemos de novo para um jogo de hoje, como o jogo do Fortaleza. Nós fizemos o quê? O nosso balanço, nossa circulação, e de novo eles tiveram uma posse no campo de defesa, uma posse com os centrais deles, que em raríssimos momentos, principalmente no segundo tempo, o nosso lado foi vazado. A gente teve um comprometimento e um ajuste de movimentos, tanto dos alas, hoje laterais, com o nosso extremo, e a gente trouxe um jogador de meio para poder ajudar nessa circulação desse movimento dos 2 volantes. Então, o Franco em alguns momentos, o Edenilson em outros momentos, apesar de você achar que o Edenilson não roubou bola ou não fez o desarme, não esqueci qual foi o termo que você usou, esse movimento que ele faz por dentro para fechar uma linha de passe possibilita um ajuste do volante em cima do meia deles ou do atacante deles, onde ele só pode receber essa bola de costa, ele só tem 2 linhas de passe. É um passe para trás ou um passe para o lado. Nunca ele consegue girar e ter um passe para frente. Então, todas as vezes que a gente conseguiu fazer esse movimento do Edenilson e do Alex por dentro, onde eles tentavam fazer esse passe no movimento do atacante deles, tanto o Lucero primeiro ali e depois com o Pochettino que fazia um pouco essa circulação dali, a gente conseguia pressionar esse homem por dentro, eles só tinham passe de retorno e só tinham passe para trás ou para o lado. Em nenhum momento, eu acho, do segundo tempo, tirando uma transição ou outra, eles tiveram um movimento de lateral, um movimento vazado pelos lados, a gente fechou o meio e quando eles passavam pelo lado, a gente bloqueava o lado e ficou o jogo inteiro controlado. Eu acho, posso estar errado aqui, que em nenhum momento do segundo tempo a gente passou nenhum susto com esses corredores todos fechados. Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória. Queria te perguntar, porque eu sei que faz parte das tuas funções também do dia a dia, de observar muitas vezes os meninos que estão jogando, né? E por isso eu acredito que tu tem um conhecimento melhor do que a gente, do que, por exemplo, o Igor Serrote faz.
Queria te perguntar o que ele tem de características naturais. E você disse que ele vai ao CDD ver os vídeos, fazer as correções. Que tipo de comportamentos, que tipo de ajustes vocês estão trabalhando com ele para que ele seja um lateral mais completo e daqui a pouco possa ter uma chance como titular? Obrigado. Então, o Igor não é à toa que ele está sendo desconvocado, né? Então é um jogador que tem uma qualidade já comprovada pelos observadores e pelo treinador da seleção brasileira. Então a gente já sabe os comportamentos dele. Tem coisas que eu vou me esquivar da tua pergunta aqui para não falar, porque são coisas que a gente vai fazer de correções internas, que a gente precisa fazer em cima dele ainda, e alguns pontos fortes que cabe ao adversário buscar essas informações. Eu não vou estar aqui dando essa... Não, o que ele faz bem é o que está trazendo ele até o profissional. A gente está acompanhando ele, a gente observa ele, mas assim, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o Grêmio está com um lateral muito promissor para uma sequência num curto espaço de tempo. Se eu posso fazer um elogio aqui ao Igor, é isso, para não dar muita arma para o inimigo, é que o Grêmio, num curto espaço de tempo, tem um lateral muito promissor, e que essa primeira convocação dele seja a primeira de muitas. Infelizmente, agora a gente vai brigar para que ele não vá, mas daqui a pouco a gente vai torcer para que ele retorne, porque é um merecimento por tudo que ele vem fazendo, é um menino espetacular. E em relação à base, só para comprovar isso que você falou do Igor, a gente acompanha a base diariamente, praticamente todos os dias a gente traz pelo menos um atleta da base para treinar conosco, e a gente acompanha todos os atletas. A gente sabe todos os atletas do Sub-20, posição, função, característica, nome, acompanha os jogos, às vezes em loco, às vezes não, porque a gente está em trânsito, mas sempre que podemos estamos lá. Então vocês podem ter certeza que o nosso trabalho em relação à base, ele vem surtindo efeito, e em curto espaço de tempo, não só o Igor, mas outros jogadores da base vão estar aqui representando o nosso clube.